Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, convido a todos a acompanharem a leitura do livro Agenda Cristã. Revele-se. Nas lutas habituais, não exige a educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore, por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Prece inicial. Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá as mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e reconhecimento. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós esse ato. Assim seja. Obrigado, Rubem. Roseli, que vamos ler? O Livro dos Espíritos, a questão é 851, Fatalidade. É o capítulo 10.
O Livro dos Espíritos. Pergunta 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, neste caso, que vem a ser livre-arbítrio? Resposta. Isso a gente pode... Uma explicação dos flagelos destruidores, né, como o do Rio Grande do Sul. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar dessa ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente da maneira por que procedem, não lhes estará no destino o infortúnio? Resposta. São talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequências de vossas próprias faltas. Tratar de ter pura consciência em meio dos males que te afligem já bastante consolado te sentirás. Aí Kardec faz o seu comentário. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, do que a nossa própria falta. É certo que, para isso, contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a esta influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando más. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado este momento, de uma forma ou doutra, a ele não podeis furtar-vos. Aí Kardec tenta esmiuçar, né? Letra A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-ia deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o objetivo de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que
ela não se dê. 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Entras a pensar que, do mesmo modo, escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencandeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Aí faz referência às perguntas 526 a 532. Sabe o espírito antecipadamente do gênero? De que gênero será sua morte? Sabe que o gênero da vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de certo modo de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem, para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera-a. Como todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quando, ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Letra A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? A. Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito. Como costumam dizer, um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não houveres praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Comentários?
Fred, uma boa noite a todos os nossos irmãos. Nós somos postos à prova diuturnamente, não, meus irmãos. Mas é claro que houve um pré-ordenamento no mundo dos espíritos quando nós reencarnamos. Nós escolhemos as provas a que vamos nos submeter. E é claro que nós temos o livre-arbítrio para realizá-las, né? Temos que procurar cumprir com o que foi pré-determinado. Mas nem sempre, no exercício da vida material, o indivíduo consegue suplantar todas essas adversidades que são impostas, né, no seu processo de expiação e prova. A grande realidade é que, pelo que eu li, Fred, há muitos casos em que, pelo interesse da espiritualidade, o indivíduo tem uma prorrogação de permanência no planeta. Quer seja por suas práticas benevolentes, quer sejam por medida de causarem algumas letalidades aí, afetarem processos kármicos de outros irmãos, ou até de uma comunidade toda. Então, a questão é o seguinte, eu estava me recordando do ensinamento de Chico Xavier, que ele fala assim: vivemos à procura de outros caminhos, mas, mas para a nossa felicidade não existe caminho diferente daquele que Jesus nos traçou com a sua própria vida. O roteiro a cumprir continua sendo o da manjedoura ao Calvário. O resto é atalho e perda de tempo. Então, que refletir sobre essas palavras, que são muito ilustrativas e que são tão benéficas para quem estuda essa doutrina, né? E também ouve os ensinamentos desse avatar. Obrigado. Obrigado, Rubem. Mais alguém gostaria de falar, de perguntar alguma coisa? O Fred, pensando aqui, eu tenho 2 exemplos na minha família, que um foi de, assim, talvez imprevidência, né, do meu pai, que faleceu com 27 anos, mas a mãe falou que quando eles eram noivos, ela teve um problema de saúde renal e fez um tratamento durante 1 ano. E ele também teve, ele não quis fazer esse tratamento. Aí eles se casaram e dentro de pouco tempo ele morreu, com 27 anos com problema renal. E tinha uma madrinha da minha irmã que era espírita e toda vez que ela ia na minha casa, ela falava: o Tiãozinho tá aqui, quem chama Sebastião. Falou, ele foi antes do tempo, porque imprevidência. E pelo que a gente tem notícias, que ele já passou mensagens para minha irmã, ele sofreu muito tempo na erraticidade porque esse desencarne dele foi prematuro. E depois veio o caso, aí veio depois de muitos anos, tem uns 10 anos, meu pai morreu já tem 60 anos, né? E depois veio uma mensagem que ele estaria reencarnando agora fora do Brasil e tal. E da minha mãe, quando ela sofreu o acidente, ela estava em coma e não voltava do coma. E a minha irmã recebeu uma mensagem que ela estava sendo cuidada e que aquele acidente era para o desencarne dela. Mas como ela tinha méritos, ela ia receber uma moratória. E está aí até hoje. Já fazem 10 anos que ela sofreu o acidente, o médico falou que ela não voltaria a andar, não voltaria a falar. E ela retornou e voltou bem. Falou que ela estava dando trabalho lá no plano espiritual, que ela queria voltar de qualquer jeito. Eles falaram, não, essa vai voltar quando ela estiver bem. E realmente ela voltou e ficou bem. Então, acho que esses 2 casos, né, dá para a gente pensar um pouquinho assim, o que foi, né, o comportamento do papai e o comportamento da minha mãe, que foi diferenciado, que cada um teve um destino, vamos dizer assim,
diferenciado, né, de acordo com as ações de cada um. Obrigada. Dá licença. E ela tá tão bonita. Tá sim, Zaninha. Obrigado. Com licença, Por favor, Rubem. a própria doutrina ela considera também eventos como atos fortuitos, que podem ocorrer coisas inesperadas durante a existência do indivíduo. Isso é sempre relacionado a tornar mais breve a sua permanência aqui no planeta. Mas mesmo esses atos fortuitos têm uma finalidade que a gente tem que se refletir a respeito, né? Porque são fatos que podem evitar eventos futuros, né? Eu já até fiz essa menção, de muita gravidade, né? Provocada por esse indivíduo. Por isso eles falam muito sobre o arrebatamento, é algo que nós deveríamos também conjecturar a respeito, né? Ocorrem muitos arrebatamentos na Terra, certo? A gente conhece alguns fatos aí, mas não vamos alongar, né, a respeito. Mas uma sugestão que eu tenho é que os nossos irmãos aí leiam o livro Na Hora do Adeus. Esse livro é muito interessante. Ele, inclusive, nos ensina como comportar nos velórios, não é? É o momento em que nossos irmãos, os obreiros da vida eterna, os espíritos, estão separando os liames, né, que ligam o corpo material, o corpo espiritual do material, né, em que eles pedem muitas orações, mas o pessoal ali fica contando piadas, né, fazendo brincadeiras até nesses eventos. Então, durante um velório, nós temos que nos comportar bem, fazer bastante orações. Isso ajuda muito nossos irmãos nesse processo. E esse livro tem muitas conjecturas sobre a questão de vida e morte, né? Os contatos, os porquês, né? Que certas pessoas passam por sofrimentos atrozes, inclusive no mundo espiritual, né? Por atos vis aqui, praticados aqui na vida corpórea. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem. Mais alguém gostaria de falar? Bom, o que a gente deve ter em mente, cada um de nós vem com uma programação, né, antes de encarnar. E essa programação, ela é bem extensa, no sentido das provas que nós necessitamos para crescer espiritualmente, moralmente, né? Então nós já sabemos, né, a família que vamos encarnar, a profissão que nós temos uma inclinação maior, que vão fornecer os desafios que necessitamos, né? Ninguém é policial por acaso, né? Ninguém é advogado por acaso, ninguém está numa profissão por acaso, né? Mas às vezes ele fala, nossa, mas a minoria gosta do que faz, né? É porque é uma obrigação mesmo, é algo que devemos fazer mesmo a contragosto. Isso faz parte da nossa melhora, né? Então, estabelecidas essas questões, nós já chegamos aqui com uma programação de tantos anos de vida. Agora, nós podemos sofrer uma moratória, né, com uma extensão desse tempo, se assim for necessário, como também esse tempo pode ser abreviado, né? Eu não lembro qual livro que mas tem livros que falam que quando a pessoa encarnada só está fazendo besteira, né, muita besteira, é melhor que ela volte antes do tempo para parar de se comprometer do que ela continue vivendo, né? E a mesma coisa, aquela pessoa que está fazendo bem, que está se esforçando, né? Vamos supor, veio para viver 30 anos.
aí ela recebe uma moratória para continuar. No caso do seu pai, Roseli, né, ele veio antes do tempo porque a doença, né, é uma prova que nós podemos sofrer. E, de acordo com a medicina de hoje, nós temos uma obrigação de tentar estender a vida do nosso corpo, né? Então, né, se seu pai tivesse procurado aí um tratamento, ele poderia ter se curado. Agora, se ele procurou o tratamento e não foi curado e desencarnou, aí realmente era uma programação que havia e que ele precisava desencarnar, né? E muitas das coisas que acontecem na nossa vida são resultados, né, como disse o Livro dos Espíritos, da nossa própria negligência, imprudência. Às vezes tem doenças que a gente não deveria ter, mas que a gente acaba tendo, porque a gente come demais, bebe demais, se estressa demais, né? Então, esse corpo que nós temos é o patrimônio mais importante, né? Que permite que a gente se expresse como espírito encarnado aqui na Terra. Então, a gente tem um dever de cuidar desse corpo. E todas as agressões que a gente faz contra esse corpo, ainda que a gente não manifeste sintomas dessas agressões, elas passam a marcar o nosso perispírito, né? Todo mundo já deve ter um exemplo. Ah, a fulana, o fulano fumava não sei quanto maços, morreu com 90 anos. Mas ele danificou o perispírito dele, né? Em algum momento ele pode voltar com uma doença de pulmão, porque o corpo ele é como se fosse uma esponja do perispírito, né? Então, é por isso que os suicidas, né, quando retornam, a maioria deles retornam para a vida na Terra, né, vem com severas limitações, né? Porque eles necessitam curar o perispírito e muitas vezes essas limitações são para que eles também não voltem a cometer o suicídio. Comentários finais antes de a gente passar para as vibrações? Então, eu tenho uma dúvida, assim, referente talvez uma questão que está bem atual e sendo modificada, a cada dia, não julgando ninguém, pelo contrário, não tenho preconceito, mas em relação talvez à programação e às opções, vamos dizer, de orientação sexual dos indivíduos que tem modificado, assim, né, talvez aí em décadas, com rotulagens totalmente diferentes uma da outra, e a gente sabe que o homossexualismo existe desde que o mundo é mundo, vamos falar assim, né, se eu me expresso bem dessa forma, mas essas novas opções, né, não sei, não quero ser preconceituoso, espero não estar agredindo ninguém, mas talvez essas novas opções, né, o que seria referente a isso, né, já que modificou tanto, talvez nesse final dos tempos agora, e talvez dentro de uma programação também, eu pergunto isso porque eu tenho um cunhado, até irmão da Juliana aqui, que é psiquiatra, e ele falou que de alguns anos para cá, né, alguns pacientes não sabem mesmo qual que seria a opção sexual, tem várias opções, assim, e muito indefinido isso tudo, talvez demandaria mais um autocuidado, algo do tipo, eu não sei, né, o que faria referência a essa questão, né, não julgando, como eu disse. Olha, Rodrigo, eu não sou nenhum entendido nessa parte. Eu sou da época que era muito mais fácil, né? Ou a pessoa era heterossexual ou homossexual. Aí as coisas ficaram muito complicadas e eu realmente não entendo. Mas eu vou falar o que a doutrina nos diz, né? Os espíritos, nós espíritos, não temos sexo. Nós nos manifestamos na Terra como se fosse com uma polaridade, né? Ou no masculino ou no feminino. Mas o que acontece? Geralmente nós reencarnamos como homens ou mulheres, uma série de existências, uma série de vidas na Terra. Aí, de repente, é necessário que a gente mude a polaridade, né? De homem para mulher ou vice-versa.
E aí, né, conforme o nível de esclarecimento do espírito, ele mantém as tendências anteriores, né? Então, vamos supor, se eu fui homem durante 5 encarnações, e nessa encarnação é para eu ser mulher, pode acontecer de eu não aceitar esse meu novo estado, né? Mas aí é questão também moral e espiritual de desenvolvimento do espírito. Eu não sei se eu te respondi, mas é o que eu acho que eu consigo. Não, é Me ajudar? entendível. Não, entendível e, do meu ponto de vista, até justificável, né? Acho que a busca aí pela felicidade, autocuidado, independe da questão sexual. É só porque isso tá tudo muito novo, né? E tem alguns padrões assim que às vezes eu até fico sem entender, que eu nem conheço, na verdade. Então, não é um julgamento, seria só realmente uma dúvida, mas explica muito bem, o Fred, né? Imagina. Rubem, quer complementar alguma coisa? Eu estava lembrando sobre, sobre a mitologia, né, grega, né? Eles falam que nós somos seres andrógenos, nós dispunhamos dos dois sexos, né? Inclusive o processo reprodutivo era natural. E esses seres atingiram uma evolução muito grande. Isso teria se dado na Lemúria. E Deus, eles tentaram se passar, né, por deuses. Então eles foram punidos com a separação, né? E o sinal dessa separação seria o umbigo humano. É algo meio complexo, né? Mas aí eles explicam por isso a busca incessante do indivíduo masculino pela sua outra metade, a busca entre as metades. Eles ficaram em desespero, muitos não achavam a sua outra metade e acabavam morrendo, coisas desse gênero aí. Isso é mitologia. Mas quem diz que tudo que o humano imagina é possível ter acontecido? Então, a tendência nossa é sempre procurar essa outra parte, essa outra metade. E às vezes a frustração de não achar pode levar a esse processo aí né, de alteração de gênero. Nunca se sabe. Além dessa explicação bem colocada pelo Fred. É claro que indivíduos que perseveram num gênero, em várias reencarnações, ele traz consigo aí muitas, todas aquelas imprecações, né, de suas vidas anteriores. E isso traduz na sua vida presente. Se ele foi masculino, se ele foi um homem, né, em várias encarnações, ele depois é forçado, digamos assim, a ter uma encarnação feminina, dificilmente ele vai conseguir lidar com esse assunto. É claro que isso aí volta também, né, a questão do livre-arbítrio que nós tivemos, né? O cara tem que lutar contra as tendências que não são naturais, né? No bom sentido, como disse nosso amigo aí, para a gente não ser preconceituoso, né? A questão também se refere para o lado das encarnações feminina, e que se vê aí num corpo masculino, e ela não consegue lidar com essas tendências, né, essas exigências da sociedade. Mas atualmente eles estão enfrentando bem essa situação, não é? Antigamente viviam aí nos armários, como se falava, né? Hoje não, hoje eles fazem manifestações, eles fazem operações, né? Tem uma certa. O mundo deu uma evoluída nesse sentido, né? É muito evidente isso, né? Paciência. Vamos perseverar aqui na nossa busca por nossa evolução espiritual. E todos nós estamos aqui para isso, né? Em diferentes polaridades aí. O que fazer? Obrigado, meus irmãos. Desculpe se eu falei demais. Imagina, Rubem. Obrigado. Diga, Rodrigo.
Sem querer, às vezes, delongar e não julgar, assim, o que seria fisiológico, né? É claro que vindo isso acompanhando o nascimento do indivíduo, realmente os níveis de testosterona, né? Mas isso aí sempre existiu, né? No caso, uma mulher com nível de testosterona mais alto, né, teria, né, um direcionamento a gostar mais de mulheres, assim como os homens com nível mais baixo a gostar mais de homens, né? Mas talvez aí uma questão de fenótipo, né? De tantas informações e dúvidas, não sei, gerando outros rótulos, né? Como eu falei, sem julgar. Mas como o senhor Rubens falou também, e obrigado pela grande colaboração de sempre, né? Sempre muito generoso nas sábias palavras aí, senhor Rubens. Acho que a grande questão também positiva disso tudo é a pessoa, né, poder ser livre dentro da opção sexual dela e se conseguir o autocuidado e a felicidade, eu acho que isso é muito importante, né? Então, de certa forma, tem um lado positivo nisso tudo. Eu sei que a gente está delongando um pouco, mas a pergunta anterior, né, a leitura anterior, gerou uma dúvida aqui na Juliana, né? Ela queria perguntar sobre a Roberta, que é a irmã dela que faleceu também, jovem. E desculpa se a gente está delongando um pouco, mas espero que possa ser compreensível por todos aí, sem querer tomar muito tempo. Boa noite mais uma vez. A situação é a seguinte: a minha irmã faleceu em 2017 e ela era diabética tipo 1, né? E tem, né, deixou um filho deficiente, uma filha que não possui deficiência, mas o que aconteceu na época e que, de certa forma, fez todos nós questionarmos muito, na época, eu até procurei a Casa do Caminho em Juiz de Fora, que a gente tem uma relação de parentesco lá, né, com o pessoal lá, enfim. Então, uma coisa que me chamou assim, que me deixou em dúvida foi: chegou a hora dela, do desencarne dela, ou ela abreviou, né, esse retorno aí pro plano espiritual? E o que aconteceu é que hoje, com a fala de vocês, de certa forma, eu senti, não sei se foi uma intuição aqui, mas eu senti que ela realmente abreviou o retorno dela. Porque quando ela ficou doente, ela não quis cuidar, né? Na verdade, ela se machucou e aquele machucado foi infeccionando ela, como era diabética, a gente sabia dos riscos, ela não quis cuidar, ela dizia que tinha que trabalhar, não fez o repouso, não tomou a medicação correta. Meu pai, médico, tentou interná-la algumas vezes, ela fugiu do hospital, foi uma situação muito, muito chata, muito traumática para todos nós. E na época, uma tia minha, que é espírita, também comentou que, não, algumas semanas depois, comentou que ela sabia que ela tinha ido antes da hora. E eu não entendia muito bem como funcionava isso. Porque para mim isso era um destino, né? Então foi isso. É possível, então, no caso, né, a pessoa, o espírito, antecipar o seu retorno, dependendo das atitudes, dependendo de não se cuidar, meio que se entregar à doença mesmo, né? Seria isso, né? Olha, peço desculpas já antecipadamente se eu falar alguma besteira, mas todos nós, né, temos um dever, que é cuidar deste corpo físico da melhor maneira possível, né? No livro Nosso Lar, quando André Luiz desencarna, né, e ele chega no plano espiritual, no umbral, o plano espiritual inferior, e gritam para ele: suicida, suicida, suicida. E ele não entende isso, né? Porque fala: mas suicida, mas eu lutei pela minha vida, eu fui operado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só depois ele foi entender que qualquer comportamento que abrevia a nossa vida, então, vamos falar, cigarro, bebida, até excesso de exercício físico, tudo que abreviar a nossa vida, a gente está meio que fugindo da programação.
E o mentor espiritual explicou para ele que ele havia fumado, ele havia bebido, né, ele contraiu uma doença venérea, enfim, ele teve uma série de comportamentos que diminuíram a vida dele, tanto que ele ficou 8 anos no umbral, né? Então, no caso de André Luiz e no caso da sua irmã, eu acredito, né, que seja um suicídio, mas é um suicídio inconsciente, né? A pessoa, ela, a pessoa não quer morrer, né? Não nutre aquele desejo consciente de morrer, mas às vezes, sei lá, a vida dela podia estar tão difícil para ela que ela não deu conta, né? Aí ela pensou, bom, sou diabética, tal, mas vou trabalhar, vai dar tudo certo, e acabou não se cuidando, né? Então, aí ela diminuiu o tempo de vida dela. Mas a gente sabe que nenhuma desencarnação é igual a outra. Por quê? Todos nós temos méritos e muitas vezes espíritos que nos amam profundamente intercedem por nós, né? Para que a gente seja resgatado o mais rápido possível, né? E a melhor coisa que a família pode fazer é orar por essa pessoa. E muitas vezes é exatamente o contrário que acontece, principalmente quando a pessoa se suicida diretamente, né? Porque deixa um rastro de ódio, de incompreensão, porque fez isso, poxa, eu tentei ajudar, né? E daí a família acaba piorando a situação desse espírito, porque esse espírito vai se sentir ainda mais culpado. Então, o melhor que a gente tem a fazer é sempre orar pelas pessoas. Chico Xavier, ele lia o jornal, ele procurava o obituário do jornal. E ele sempre anotava o nome dos suicidas. E ele rezava constantemente por esses suicidas. Eu até falei isso na reunião anterior. Teve um dia que o Chico ele tinha angina, né? Ele estava com fortes dores, né? De repente entra um espírito no quarto dele, impõe as mãos sobre o Chico e alivia muito as dores dele. E Chico, né, sem entender, quem é você, meu amigo? Obrigado. O meu nome está nesse caderno. E o Chico fez preces por ele, por ele e muitos outros muitos anos. Então, esse é o maior ato de caridade que a gente pode fazer. Rezar para esses irmãos. Porque esses irmãos, eles vão receber todo o auxílio. E se a gente orar por eles, pode até ser que esse auxílio chegue mais rápido. Eu espero que eu tenha te respondido aí da melhor maneira possível. Respondeu sim, Fred. Muito obrigada. Fez muito sentido. Obrigada. Sempre também com ótimas palavras aí, nossos mentores. Muito obrigado mesmo. Que isso. Permite uma parte aí, Fred. Claro, por favor, Rubens. Meus irmãos, nós somos depositários desses corpos que nós utilizamos aqui para realizar a nossa trajetória na vida corpórea. E nós teremos que prestar contas ao Criador sobre o bom ou mau uso desse corpo, quando retornarmos à pátria espiritual. É isso que eu tenho a dizer. Maravilha, pessoal. Muito boa a colaboração de vocês. Só enriquece. Pode falar. O Rodrigo quer falar ainda? Não, eu tô apertando mãozinha aqui sem querer, tentando retirar ela, desculpa. Sem problema. E esse é um dos motivos porque eu sempre incluo nas nossas vibrações os nossos irmãos que desencanaram, né? Principalmente os suicidas, né? Como a nossa irmã Vanessa, né? Que participou do Evangelho, né? Infelizmente, né? Ela acabou partindo. E que ela, né? A Verena, a Juliana, o Fred, o Charles, o Elias, o Alan, o Bruno,
a Gabriela e tantos outros, que eles possam receber essa ajuda, né? Que eles possam sentir que outras pessoas se importam com eles, né? Mesmo não tendo tanta tanta proximidade, né? Que eles possam saber que esse sentimento existe, e eles sejam realmente ajudados. E vamos pedir também pelos nossos irmãos que estão nesse processo, né? Que ainda não cometeram este ato, mas estão sendo influenciados. A gente sabe que todos nós temos algum tipo de obsessão, seja obsessão por ressonância, quando os obsessores se afinizam com o nosso jeito de pensar, seja os nossos inimigos do passado que não nos perdoaram por alguma traição, algum mal que nós fizemos a eles, né? Então que esses inimigos do passado possam ser conciliados, né? E que esses irmãos que ainda estão a caminho conosco, ainda estão vivendo aqui na Terra, possam ser auxiliados a desistir dessas tentativas tão nefastas, né? E vamos também pedir que Jesus ampare todos aqueles que fazem o bem na Terra, né? Sejam por instituições ou não, sejam pelas igrejas, pelos templos, pelas seitas, pelos centros espíritas, todos os que fazem o bem, que eles possam ser fortalecidos nesses momentos tão difíceis de provas e expiações, né? E que agora cada um de nós possa mentalizar alguém que vem à mente neste momento, inclusive você que nos assiste. Pense nessa pessoa. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliados. E peçamos ainda a Jesus pelos homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam, pelos nossos irmãos do sul do Brasil, que passam por provas e expiações muito difíceis, que até é um pouco o tema da nossa noite, que possa ser feita uma corrente de solidariedade para ajudar todos esses irmãos, porque não é porque eles escolheram passar por essas provas e foram reunidos nessas cidades mais afetadas, que eles não mereçam toda a nossa solidariedade, porque todos nós necessitamos de ajuda em algum ponto de nossas vidas. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa parte e tudo o que ele nos pediu. Porque, embora ele tenha nos prometido que um mundo regenerado, cabe a cada um de nós fazer o próprio trabalho, que é a reforma íntima, que é dominar as nossas más tendências. E é por isso que estamos encarnados na Terra, para que a gente domine as nossas más tendências. E cada um, fazendo uma análise bem rápida, sabe exatamente qual o seu principal traço negativo que precisa de acolhimento e de reforma progressiva. A tarefa não é fácil. Pode ser que levemos ainda muitas encarnações para refazer esses comportamentos, né? Para modificar as nossas condutas. Mas é por isso que estamos aqui. E peçamos então a Jesus que nos fortaleça e peço que o nosso amigo Rubem faça a prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus.
Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, obrigado. Boa noite, gente. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Uma ótima semana. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado a todo mundo. Obrigado pelas palavras também. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado.